Nossa reunião hoje e escolhemos para hoje, o Nilson e eu, o tema anticoncepção hormonal em situações clínicas especiais. Quem vai apresentar o tema é o Dr. Edson Santos Ferreira Filho, que dispensa apresentações. E vou cumprimentar o professor Laudelino de Oliveira Ramos, cumprimentando ele e a professora Ângela também, cumprimentando a todos os participantes. Sem esquecer do Antônio Jorge Salomão, que está ali triste, né? Porque não falei o nome dele. Está ouvindo, Salomão? Bom dia, professor. E só para lembrar a todos que ontem, na semana passada, que nós não tivemos reunião, nós tivemos o aniversário da nossa amiga Ceci. E ontem tivemos o aniversário do professor Laudelino. Então, parabéns a Ceci, parabéns, professor Laudelino. Obrigado. Felicidades, hein? Muito obrigado, professor. E a Silvia Rachida, dia 15. Obrigada, Tá bom, professor. porque senão nós vamos ficar aqui o tempo todo só falando do Nilson. Foi em outubro. Então, tá bom. Edson, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o honroso convite feito pelo professor Baracá, professor Nilson, para conversar com uma plateia que eu guardo muito respeito, muita admiração, conversar sobre um tema que me é muito caro, que é a anticoncepção hormonal em situações clínicas especiais, e eu diria até que são situações clínicas especialíssimas, situações clínicas muito especiais, porque conhecendo o alto nível de vocês, eu selecionei alguns casos que talvez tragam um pouco mais de polêmica. Então, eu vim dividir, eu vim provocar, e quando a gente fala de anticoncepção hormonal, a gente está falando de todas as vias de administração. Claro. De todas as vias de administração. Por favor, Bruno. Porque tá lá, né? Acho que é a outra. Isso. Aí, boa. Quando a gente está falando de todas as vias de administração. Agora ele vai passar? Vai. Mas como aqui a gente tem uma experiência bem vasta com os métodos de longa duração, os casos vão convergir muito nesse sentido, mas eu quero que vocês fiquem à vontade para pensar em alternativas também, e no final a gente pode debater. Eu sempre deixo uma declaração de conflito de interesses, mas essa é uma aula completamente de cunho científico. E aí, para falar das situações clínicas especiais, a gente separou 5 casos. Então, são 3 casos daqui do HC, são 2 casos um pouquinho mais extensos do consultório, que eu trouxe para a gente conversar, ilustrando essas principais situações. A primeira é uma paciente de 41 anos que buscou proteção contra a gravidez. Ela já tinha usado o injetável mensal durante 12 anos, mas há 2 anos ela tinha suspendido porque ela estava sem nenhuma atividade sexual. Ela começou um relacionamento novo faz 1 mês e ela não tinha intenção de engravidar de jeito nenhum, e ela já chegou interessada em usar um método de longa duração. Ela tem ciclos regulares, com duração de 6 a 7 dias e frequência mensal, mas ela tem um aumento em relação ao volume. Então, ela tem extravasamento, ela tem coágulos, ela conta de episódios que mancharam a roupa, então ela sangra um pouco mais do que o habitual, e isso causava incômodo, e junto com o sangramento ela também tem cólica, também tem dismenorreia. De antecedentes, ela tem um diagnóstico de HIV em 2020. Ela descobriu uma traição do marido em 2020, teve infecção, por isso ela se divorciou, aí não estava usando nada, parou de usar, não estava tendo relação, parou de usar o método, e aí agora que ela voltou a se relacionar, ela precisa de um método novo. De medicação, ela está usando a terapia antirretroviral, é o tenofovir com a lamivudina e o dolutegravir, com boa adesão, CD4 bom, carga viral indetectável. Nunca teve nenhuma infecção oportunista, então é uma paciente de estágio clínico inicial. Ela não tem nenhuma imunodeficiência. É uma obesidade grau 1, não tem nenhuma outra comorbidade, menstruou há 5 dias e já teve 4 gestações, 2 cesáreas e 1 normal.
e um abortamento. De antecedente familiar, o pai diabético, a mãe hipertensa, nenhum caso de câncer ou trombose na família. Ela fuma de vez em quando, então final de semana, 1, 2 cigarros quando está com algumas pessoas, mas não é um hábito rotineiro e é sedentária. Toda vez que a gente tem qualquer caso clínico em planejamento reprodutivo, a gente tem que se perguntar 3 coisas de maneira muito simples, muito objetiva. O que você quer usar, o que você pode usar e o que a gente tem disponível. O que você quer usar é uma pergunta que a gente não pode chegar, bom dia, o que você quer usar. Porque as pacientes não conhecem todos os métodos. Então, antes dessa pergunta, a gente faz um aconselhamento contraceptivo estruturado. Mostra um painel dos diferentes métodos que existem, quais que são as principais características para ajudar nessa tomada de decisão. O que você pode usar, a gente leva em consideração os critérios médicos de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, e o que a gente tem disponível varia de acordo com o contexto. Então, em alguns locais a gente tem todos os tipos de DIU, tem um implante, tem anel, em outros a gente tem uma restrição maior em relação aos métodos, então isso vai ser um pouco mais individual. Na pergunta, o que você quer usar? A gente leva em consideração o projeto Choice. O projeto Choice foi um estudo feito lá nos Estados Unidos com mais de 9 mil mulheres, das quais 1.400 eram adolescentes, que ofereceu todos os métodos anticoncepcionais de forma isenta de custo para todas as pessoas, com o aconselhamento estruturado. O que você gostaria de utilizar tirando o custo como barreira? 75% escolhe usar um método de longa duração, 46% queria usar um DIU com levonorgestrel, 17% um implante com etonorgestrel, 12% DIU com cobre, e aí o outro 1/4 da população queria utilizar um método de curta duração. Então tem escolha para todas as pessoas de acordo com o que lhe seja mais conveniente. O que você pode usar é respondido com base nos critérios médicos de elegibilidade, em que os métodos são organizados em cada condição clínica em categoria 1, 2, 3 ou 4. 1, a gente vai ter benefício de associar o método. 2, os benefícios são maiores do que os riscos teóricos ou provados. Então, 1 e 2 a gente usa livremente, usa com bastante conforto. 3 é o famoso pense bem. Então, se a gente puder usar um método categoria 1 ou 2, com certeza é melhor. 3 a gente só vai usar se eu não tiver nada melhor para oferecer. Então, são situações muito individualizadas. E 4 realmente é uma contraindicação. Eu não posso usar de jeito nenhum. Então, 1, 2, uso livre. 3, geralmente não, mas de vez em quando sim. 4, nunca. Resumindo esse caso, ela não tem intenção de engravidar de jeito nenhum. Então, ela não quer engravidar nem agora, nem nunca mais. A gente poderia pensar numa anticoncepção definitiva para ela? Talvez sim, só que ela tem sangramento uterino normal, então a gente não conseguiria, com a laqueadura, resolver os 2 problemas para ela. Então a gente pode pensar num LARC que tenha uma ação no tratamento do sangramento. Pensando no HIV, será que existe alguma contraindicação? Existe interação dos hormônios com a terapia antirretroviral? A obesidade modifica algo? O tabagismo modifica algo? Então eu trouxe esses principais pontos para a gente discutir do primeiro caso. Quando a gente vê que a paciente não tem intenção de engravidar, a própria recomendação da Febrasgo é essa hashtag de uma só pergunta, né? Então, se a pessoa só quer, não quer mais engravidar, ou ela quer engravidar em 1 ano ou mais, a gente dá preferência para métodos de longa duração. Se ela quer engravidar em menos de 1 ano, a gente utilizaria métodos de curta duração. Como ela não tem intenção de engravidar, é extremamente plausível que a gente pense num método definitivo. Muito recentemente saiu esse estudo mostrando aí que o que a gente já sabia a partir de outros resultados, né, os índices de Pearl comparados de maneira separada mostram uma altíssima efetividade para os métodos de longa duração, mas ele mostra nesse estudo especificamente até menos falha com o DIU com levonorgestrel do que quando a gente considera um método cirúrgico. Então, para ela que não quer engravidar de jeito nenhum, passa ainda mais segurança na indicação. Para o sangramento uterino normal, a gente pensaria em por que ela está sangrando. Ela tem ciclos que são regulares, em frequência e duração, mas com volume aumentado. Então, a gente pode pensar principalmente em causas estruturais, nessa faixa etária dos 40 anos, com 2 cesáreas, multípara. Essa paciente pode ter uma adenomiose, ela é obesa, ela pode ter uma miomatose. Então, a gente tem que investigar a causa do sangramento sempre, antes de fazer a indicação do método. E quando a gente pensa nas possibilidades de tratamento, a gente sabe que todos os métodos hormonais vão reduzir a quantidade de menstruação. Em proporções diferentes, esses estudos não compararam um com o outro diretamente, foi uma revisão que tentou juntar os efeitos de estudos que mediram sangramento de uma forma diferente, que viram populações distintas, mas serve como uma base para a gente perceber que métodos combinados reduzem o fluxo menstrual, incluindo aí a pílula com valerato estradiol e o Dianogest, e
o DIU com levonorgestrel tem uma excelente resposta de 70% a 90% de redução do volume de sangramento. Inclusive, esse ano a gente publicou em colaboração com o professor Jarbas Magalhães um estudo mostrando aí uma aquisição de um bom padrão de sangramento ao longo de 5 anos de uso do DIU com levonorgestrel, tanto para anticoncepção quanto para pacientes com sangramento uterino normal, de causa estrutural e de causa não estrutural também. Então, essa paciente, ela tinha uma adenomiose, eu sei o restante do caso, e aí eu destaquei no gráfico justamente a curva da adenomiose para vocês verem que 70% a 80% vai atingir ao longo de 3, 5 anos esse padrão de ou não sangra de jeito nenhum, ou sangra menos do que uma vez por mês, que é o que a gente chama de amenorreia e infrequente. Com essa paciente vivendo com HIV, o que a gente poderia se preocupar? Então, a Organização Mundial de Saúde faz uma classificação daquela paciente em estágios clínicos 1, 2, 3, 4. Então, essa paciente, ela nunca teve infecção oportunista, ela está com CD4 bom, com carga viral indetectável, então ela está no melhor dos cenários. Diferentes critérios poderiam modificar esse estadiamento dela, né? Então, poderia ter estágios 3 e 4 com neoplasias ou infecções oportunistas associadas. A própria medida do CD4, ela também é o guia em relação à imunossupressão. Então, aí, abaixo de 200, a gente já ficaria mais preocupado com a imunossupressão grave. E quando a gente olha para critérios clínicos e o CD4, a gente vai para os critérios de elegibilidade e vê o que a Organização Mundial de Saúde fala para a gente. A gente vê que pessoas vivendo com HIV não têm contraindicação a nenhum método. E quando a gente pensa na imunossupressão, CD4 menor que 200, pacientes com estágio clínico 3 ou 4, a gente já teria aí uma preocupação teórica em relação à inserção dos DIUs, porque pode haver um discreto aumento do risco de infecção. Categoria 3 é aquela coisa, pense bem. Felizmente, essa paciente estava num estágio em que ela vai ser categoria 1 ou 2 para todos os métodos. Mas e em relação à terapia antirretroviral? A gente sabe que alguns antirretrovirais induzem a metabolização hepática, aceleram o metabolismo hepático e podem reduzir a concentração sérica dos esteroides sexuais, o que seria uma preocupação teórica em relação aos métodos sistêmicos, principalmente. Mas quando se olha o desfecho que importa, que é a gestação, a gente não vê um aumento expressivo na taxa de falha dos diferentes métodos. Então, pode ter algum aumento de falha? Se houver, esse aumento de falha é muito discreto e não modificaria a indicação de nenhum dos métodos disponíveis. Quando a gente olha para a obesidade, a gente sabe que a obesidade está mais associada com eventos tromboembólicos, então teria uma preocupação em relação à utilização do estrogênio. Mas mesmo nesse contexto, ainda entra como categoria 2 pela Organização Mundial de Saúde e os métodos de progestagena isolados são categoria 1. Então, a gente poderia utilizar para essa paciente, mesmo ela sendo obesa, qualquer método anticoncepcional, e o fato de ela ser fumante e já ter mais do que 35 anos restringiria, de fato, o uso dos métodos combinados, porque são múltiplos fatores de risco para disfunção endotelial, para evento tromboembólico, então a gente evita essa utilização, mas os demais são possíveis. O que a gente resolveu com essa paciente? Fez um aconselhamento para ela, compartilhou responsabilidades e ela decidiu utilizar o dispositivo intrauterino com levonorgestrel. A gente consegue ver nessa imagem aí, os ultrassonografistas estão presentes, conseguem visualizar muito bem essa ecotextura miometrial, mais heterogênea, essas ilhotas hiperecogênicas que são bastante sugestivas de adenomiose. E dentro do útero, vocês podem ver o dispositivo intrauterino, liberador de levonorgestrel, promovendo aí uma sombra acústica posterior nesse segundo corte. Quando a gente faz no longitudinal, vocês podem ver também o dispositivo intrauterino bem posicionado, fazendo essa sombra acústica. E a paciente ficou muito bem adaptada, ela já tem mais ou menos 1 ano e meio desde a inserção do DIU, ela sangra muito de vez em quando, está extremamente satisfeita com o método e quer continuar a utilizá-lo. Então, esse foi o caso 1 para a gente conversar um pouquinho de HIV, sangramento, obesidade e tabagismo. Eu passo para o caso 2, em que uma paciente de 31 anos de idade comparece à consulta num serviço especializado para evitar uma gravidez não planejada. Ela já teve uma gestação faz 4 anos e ela não quer engravidar novamente de jeito nenhum, né, só daqui a 4 a 5 anos. Agora ela não pode engravidar de jeito nenhum. Ela estava no meio de uma situação profissional em que ela precisava esperar, não podia engravidar, e de quebra ela recebeu um diagnóstico super recente de uma esclerose múltipla. Começou a ter múltiplas dormências, começou a ter um quadro neurológico meio esquisito, passou com o neuro que fez esse diagnóstico de esclerose múltipla e ela está utilizando, além do corticosteroide, uma
um imunobiológico que tem uma recomendação de não engravidar, porque a gente não sabe se ele é teratogênico ou não. Então, ela foi muito fortemente recomendada a usar um método altamente efetivo. A mãe é hipertensa, o pai é diabético, a irmã tem endometriose, ela já teve aí 2 gestações, uma cesárea e um aborto, acabou de menstruar, está usando só preservativo, a gente sabe que a taxa de falha dos preservativos varia aí de 13 a 21 gestações a cada 100 pessoas ano, então é um método que é considerado só moderadamente efetivo, não é um método que a gente possa confiar exclusivamente, mas funciona como estratégia de dupla proteção, reduz gravidez e reduz IST. Ela tem ciclos que são regulares, a quantidade normal ou reduzida, ela tem uma cólica leve e tem uma sintomatologia pré-menstrual, principalmente irritabilidade, mudança de humor, um pouco de mudança de apetite também na semana que antecede a menstruação. Não fuma, não usa nenhuma droga, muito raramente ingere álcool. A gente faz as mesmas 3 perguntas, o que você quer, o que você pode, o que a gente tem para pensar nesse cenário. E esses são os pontos que chamam a atenção no caso dela, né? Uma paciente que não pode engravidar de jeito nenhum, agora, só daqui a 4, 5 anos ela está pensando em gestar. Então, uma só pergunta, quando você quer engravidar, se 1 ano ou mais, pense em métodos de longa duração. A esclerose múltipla, a gente vai discutir um pouquinho como que ela poderia influenciar. O uso das medicações, será que existe interação entre essas medicações e a anticoncepção? E o fato de ela ter esses sintomas aí, menstruais e pré-menstruais, né? A dismenorreia e a mudança de humor. Quando a gente pensa, não posso engravidar agora e só quero engravidar daqui a um tempo, eu vou mais uma vez pensar em método de longa duração reversível, e aí a gente olha para esse cenário de precisar muito não engravidar, quem que vai me dar uma maior efetividade? A gente compara os métodos por sua efetividade usando o índice de Pearl, que vê quantas gestações acontecem a cada 100 pessoas utilizando o método ao longo de um ano. E aí a gente vê que quem tem menos falhas contraceptivas são os métodos LARC, o implante subdérmico que tem 68 mg de etonogestrel, o dispositivo intrauterino com hormônio, o levonorgestrel, tanto de 52 mg e o de 19,5 mg tem 0,3 de falha, e o DIU não hormonal, DIU com cobre, tem 0,6 a 0,8, a depender de uso típico, uso perfeito. Quando a gente fala de efetividade, eu estou falando de vida real, então a gente está falando dos dados do uso típico. No uso típico, os métodos de curta duração acabam trazendo um pouco mais de redução de eficácia, porque dependem da tomada, dependem da adesão, esquecimento, o atraso pode comprometer. Então, 3 a 9 falhas a cada 100 pessoas ano. Métodos comportamentais acabam girando aí de 20 a 30 falhas a cada 100 pessoas ano. Então, se a gente quer um método altamente efetivo, a gente vem mais para o lado de cá, insistindo nos métodos de longa duração. Mas a gente lembra que ela tem esclerose múltipla e quando a gente vai para os critérios médicos de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, surpresa, não tem esclerose múltipla nos critérios de elegibilidade da OMS. E aí eu trouxe esse caso de propósito para a gente pensar, quando não tem na OMS, o que a gente pode fazer? A gente pode, primeiro, usar os neurônios, né? Então raciocinar como que a doença pode influenciar a tomada de decisão do método. E segundo ponto, ver o que as outras sociedades, embora não seja a OMS, mas o que outros consensos mostram para a gente. Então trouxe como 2 exemplos aí o consenso do CDC, que é lá dos Estados Unidos, o consenso do Reino Unido, para a gente procurar em outras fontes. A gente sempre começa procurando na OMS, se ela resolve o nosso problema, tá tudo bem. Mas e se não, próximo passo é a gente procurar em outras diretrizes. E aí no consenso do CDC, a gente encontra esses critérios de elegibilidade mostrando que as pacientes com esclerose múltipla que não tenham essa imobilidade prolongada, que às vezes pode acontecer como um acometimento da doença, elas poderiam utilizar qualquer método que são categoria 1 ou 2. Mas as que têm imobilidade prolongada são categoria 3 para a utilização de método combinado, porque ela tem mais risco de evento tromboembólico. Então, por conta disso, a gente vai individualizar a utilização dos métodos hormonais. Além da doença, a gente tem que pensar também no tratamento da doença. Então, a gente vê pessoas que estão utilizando corticosteroide, que estão utilizando esse imunobiológico. E aí a gente tem mais dados do corticosteroide, dos imunobiológicos, a gente ainda não tem muita coisa. Tem um aplicativo que chama Epócrates, que mostra as interações medicamentosas. Então, eu compilei aí o que pode interagir com os métodos combinados nessa primeira imagem aqui. Os que estão em amarelo têm alguma interação medicamentosa, então ela está usando prednisona, ela tem uma discreta interação com os esteroides sexuais, pensando nos métodos combinados. Mas se a gente está falando de usar um método de longa duração, um método que talvez só vá ter progestagênio,
a gente olha para os métodos de progestagina isolado e isso é muito mais confortável, a maioria das interações vai embora e a gente só teria alguma preocupação com a prednisona, principalmente no que diz respeito ao injetável trimestral, por conta dos seus múltiplos efeitos em relação à massa óssea. Então, é o efeito glicocorticoide, do próprio injetável trimestral, da medroxiprogesterona de depósito, que pode ser acentuado com a utilização do corticoide. Não é uma contraindicação, mas é um ponto para a gente levar em consideração nessa decisão. O que aconteceu com a paciente do caso 2? Ela escolheu utilizar o método que tem menor índice de Pearl, que é o implante subdérmico de etonogestrel. E ela pensou nisso tanto porque eu só quero engravidar daqui a um tempo, como também porque ela tinha outros sintomas associados. Ela tem dismenorreia, ela tem alguns sintomas pré-menstruais de mudança de humor, e a gente sabe que o implante liberador de etonogestrel reduz, ou melhor, resolve ou reduz a dismenorreia que ela tem. Então, a maior parte das pacientes vai ficar com um quadro clínico melhor do que estava antes em relação às cólicas menstruais. E quando a gente pensa em TPM, os trabalhos são um pouco mais escassos, mas quando a gente pensa em bloqueio ovulatório, eu consigo atuar na fisiopatologia do processo. Então, relatos anedóticos aí mostram uma boa melhora. A gente não tem nenhum estudo clínico, ensaio clínico desenhado para TPM com o implante subdérmico, mas a gente imagina que pelo mecanismo ele vai funcionar. E a gente tem experiência prática do dia a dia mostrando que há uma boa melhoria também. Para o caso 3, é uma paciente de 28 anos que, mais uma vez, busca a gente para anticoncepção e tratar sangramento. Ela quer engravidar daqui a 5, 6 anos. É uma paciente super jovem, com 28 anos, mas que já tem uma história bem complicada. É uma paciente que, aos 22 anos, descobriu um câncer de mama, triplo negativo. Então, é uma paciente super jovem com câncer de mama. 2 anos depois, ela estava em remissão da mama, ela teve um novo tumor primário, teve um adenocarcinoma mucinoso no intestino, então mais um quadro que ela precisou fazer múltiplos tratamentos, e ela já tinha agora uma hiperprolactinemia, um macroadenoma produtor de prolactina, ela chegou a precisar fazer intervenção cirúrgica, usou cabergolina, agora está bem controlada da hiperprolactinemia, mas está sangrando tanto a ponto de evoluir com uma anemia ferropriva. E aí esse provavelmente é o caso mais polêmico que eu trouxe aqui, justamente para a gente ver que às vezes aparecem desafios no dia a dia e a gente precisa ter muita parcimônia. Essa era uma paciente extremamente bem esclarecida, com formação dentro da área da saúde, era médica, conseguia entender as ponderações de risco e benefício. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é uma situação extremamente excepcional, que eu não quero que vocês transportem isso para uma prática do dia a dia, mas é só para mostrar que, às vezes, a gente precisa esticar a corda do estilingue, mesmo que, de vez em quando, ele possa bater na nossa cara. Ela tinha antecedente familiar de síndrome de Lynch e de mutação para BRCA1 e 2, mas estranhamente, apesar de ela ter os 2 cânceres, ela não tinha nenhuma mutação nos genes que foram pesquisados, tanto dos mismatch repair quanto do BRCA. Então ela não era mutada, mas tinha história familiar forte e teve os 2 eventos clínicos, e a irmã tinha endometriose. Menarca aos 15 anos, nuligesta, usava só preservativo agora, os ciclos em intervalo eram regulares, mas aumentados em duração, ela chegava a sangrar 8, 10, 12 dias, e uma quantidade muito aumentada, ela tinha que fazer uso de absorvente interno e externo ao mesmo tempo, trocando a cada 2, 3 horas no máximo, se não tinha extravasamento. Quem me encaminhou foi o hematologista me conhecia e falou, pelo amor de Deus, faz ela parar de sangrar, porque ela não consegue recuperar a hemoglobina dela, eu tô fazendo ferro inject e não sai do 7 ponto qualquer coisa. Então ela chegou a uma hemoglobina de 6, estava usando ferro inject, quando ela chegou comigo estava 7,2, então ainda estava sangrando bastante, mesmo com a suplementação de ferro. E é claro, é caixa d'água, né? Eu posso colocar muita água dentro, mas se eu não fechar o ponto de saída, ela vai continuar vazando. Então a gente precisa fazer ela parar de sangrar. O exame físico dela não chama muita atenção, o que ela tem são as cicatrizes das intervenções cirúrgicas prévias, mas o exame ginecológico era absolutamente normal. E aí, pensando que ela já tinha uma hiperprolactinemia, que podia ter alguma repercussão no eixo, a gente fez algumas dosagens hormonais, mas a gente vê que FSH normal, prolactina normal, função tireoidiana normal, e pensando em causa estrutural, embora ela seja mais jovem, 28 anos, a gente tem que pensar também nessas etiologias, a gente vê que ela só tem uma alteração miometrial inespecífica. Coagulopatias todas foram pesquisadas pelo hemato antes de encaminhar para mim. Então já tinha dosagem de von Willebrand, teste do cofator de ristocetina, dosagem de fator 8, e tudo isso tinha sido afastado. Então a gente imaginou pelo quadro que ou seria um sangramento idiopático ou com essa alteração miometrial inespecífica, pensar talvez numa adenomiose, numa paciente mais jovem, mas
possível também de acontecer. Então, para essa paciente com sangramento uterino normal, que quer uma anticoncepção reversível, ela é jovem, não tem filhos, quer engravidar daqui a 5, 6 anos, mas já teve câncer de mama, tem o quadro do câncer de intestino, está sangrando com anemia e tem hiperprolactinemia, vocês veem que são múltiplos comemorativos para a gente ficar em dúvida do que fazer. O mais confortável seria a gente dizer para ela, vai fazer uma esterectomia, tira esse útero para de sangrar e eu não vou mexer com nada hormonal com você. Mas só pelo título da aula, vocês sabem que eu vou falar de anticoncepção hormonal, então eu dei uma ousadinha com essa paciente. Porque quando a gente olha para os critérios médicos de elegibilidade, categoria 4 para a utilização de qualquer método hormonal quando tem o diagnóstico de câncer de mama e há menos de 5 anos. Essa paciente teve o câncer aos 22, agora ela estava com 28, então ela estava com 6 anos do diagnóstico, é um método categoria 3. É tranquilo de utilizar? Eu não posso falar que é tranquilo de utilizar, mas eu decidi junto com ela, conversando, compartilhando responsabilidade, que talvez naquele cenário fosse a melhor coisa que a gente pudesse fazer por ela, e de fato ela acabou entendendo, concordando com a ideia, ela já chegou meio com essa ideia pronta, mas ela queria ouvir o que eu poderia falar de diferente. A anemia não vai mudar nada em termos de critério médico de elegibilidade, tanto anemia por deficiência de ferro, que era o caso dela, como também se fossem talassemias, como se fosse a doença falciforme, isso não modificaria. Na hiperprolactinemia, se a gente fosse pensar, a gente sabe que existe uma participação do estrogênio, aumentando os níveis de prolactina, mas mesmo nesse cenário, isso não seria uma contraindicação ao uso de um método combinado, que, claro, eu não utilizei com ela por conta dos múltiplos outros comemorativos. Então, a gente deu preferência para uma via intrauterina de liberação do levonorgestrel, e essa paciente já está utilizando há 2 anos, super bem, satisfeita, sem recorrência de doença. Então, a gente tem aí um relato positivo de uma situação clínica um pouco mais controversa. O caso 4 é uma paciente de 38 anos, que está num relacionamento monogâmico há 1 ano. Ela não quer engravidar de jeito nenhum e ela veio para procurar a gente para usar um método anticoncepcional, porque ela está usando só preservativo, sabia que podia falhar. E aí faz 6 meses que ela começou a ter irregularidade menstrual. Os intervalos estavam mais longos, 45, 60 dias, duração bem variável, 2 a 7 dias, a quantidade também, às vezes ela sangrava muito, às vezes ela sangrava só uma borrinha de café, então bem modificado. E ela tinha um quadro de fogachos diários, um pouco de irritabilidade, ganhou peso e não tinha dismenorreia. Então, 38 anos com irregularidade menstrual, com fogacho, a luzinha amarela tem que acender para a gente, né? Eu não posso prescrever uma pílula e sair da minha frente. Eu tenho que fazer uma avaliação mais minuciosa, mais cautelosa com ela. De antecedente, o que ela tem? Ela tem lúpus. Ela recebeu o diagnóstico de lúpus há 4 anos, porque ela teve um quadro bem florido de artrite, Hashimoto, acometimento renal e acometimento hematológico. Pela lesão renal, ela inclusive evoluiu com uma hipertensão secundária. Tinha baixa massa óssea, então a reumato já tinha pedido uma densitometria para ela que tinha um Z-score menor do que -2, e ela estava usando enalapril e amlodipina, para o lúpus a hidroxicloroquina, para o osso, cálcio, vitamina D, e também para o lúpus a prednisona. Ela está há mais de 1 ano sem evidência de doença, e aí a gente vai levar isso em consideração na tomada de decisão. É uma paciente que teve a menarca aos 11, menstruou há 5 dias, a primeira relação foi aos 16 anos, já teve 4 parceiros ao longo da vida, atualmente está com um parceiro só, nunca engravidou. Ela já usou uma pílula só de progestagênio, o desogestrel isolado, mas ela esquecia com muita frequência e por conta dos esquecimentos, bagunçou muito o sangramento, ela não estava disposta a voltar para esse método e fazia uso irregular do preservativo. Não tinha nenhum caso importante na família e de hábitos e vícios só chamava a atenção o fato de ela ser sedentária. Quando ela conta que ela tem fogacho e irregularidade menstrual, a gente pensa em utilizar alguma escala para mensurar os demais sintomas de hipoestrogenismo. A gente usou o Cooperman-Blatt pela familiaridade, a gente vê aí um Cooperman de 25, que dá uma intensidade moderada dos sintomas vasomotores. No exame físico, o exame físico dela é todo normal, o IMC adequado, exame ginecológico, nada que chamasse atenção também. E aí a gente vai para a investigação laboratorial. 38 anos com irregularidade menstrual e fogacho, eu preciso investigar a menorreia
dessa paciente. Não exatamente uma amenorreia secundária, né, mas pensar como uma amenorreia secundária para as etiologias. A gente fez dosagem de FSH estradiol, mostrando aí consistentemente níveis acima de 25, que pelo último guideline da ESC de 2015 fecha o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, e afastadas as outras condições, né? Então, disfunção tiroidiana, hiperprolactinemia, própria afastada da gestação, e a gente pede o cariótipo, alguns consensos falam para pedir só abaixo de 30 anos, mas a gente acaba pedindo para todos os casos de insuficiência ovariana prematura, mas veio um 46XX. Qual que é a provável etiologia dessa insuficiência ovariana prematura? Ela tem lúpus, ela tem um acometimento imunologicamente mediado, o mais provável é que seja uma oforite autoimune. E aí, quando a gente tem uma paciente com IOP, será que ela precisa de anticoncepção? Sim, ela vai precisar de anticoncepção porque ela tem aí a possibilidade de uma retomada espontânea da função ovariana e alguns preditores sugerem uma maior probabilidade disso acontecer, como duração mais curta dessa amenorreia, como quando os quadros são secundários, diferente de quadros primários, né? E quando a etiologia é a autoimune, isso é mais comum. E quando as dosagens hormonais estão mais limítrofes, assim. Então, talvez o FSH de 100 seja diferente desses FSH de 40 que ela está fazendo. Então, dentro desse contexto, a gente pensou, você vai precisar usar um método anticoncepcional. O que eu posso usar de estratégia contraceptiva para você? Se a gente fosse pensar só no lúpus, a gente teria a ideia de que o lúpus é mais frequente em mulheres do que em homens, isso tem a ver com a participação do estrogênio na fisiopatologia da doença, então a gente talvez tivesse medo de usar um método combinado. Só que desde 2005, a gente tem 2 ensaios clínicos que foram muito bem desenhados, publicados no New England, mostrando que, quando eu comparo uma pílula combinada com placebo, eu não vejo o aumento da probabilidade cumulativa de eventos graves e eu não vejo uma mudança no índice de atividade de doença comparado ao progestagina isolado e ao DIU com cobre, que são métodos sem estrogênio. Então, isso nos dá segurança para a utilização de métodos combinados nesse cenário, pensando só no lúpus, daria, desde que eu tenho a certeza de que essa paciente não tem positividade para anticorpo antifosfolipídio. 40 a 50% das pacientes com lúpus têm pelo menos um desses anticorpos positivos. Então, eu tenho que pensar nisso. É justamente isso que a Organização Mundial de Saúde fala para a gente. Se essa paciente tiver anticorpo positivo ou desconhecido, se eu não souber, eu tenho que presumir que é positivo. A gente só faz se eu souber que é negativo. Aí ele vai passar a ser categoria 1 ou 2, os métodos hormonais todos englobados, e métodos categoria 1 seria somente o dispositivo intrauterino com cobre. Então, o que eu preciso para essa paciente? Pesquisar a ocorrência de anticorpos para SAF. A gente fez a dosagem dos 3 anticorpos e a gente viu que todos esses anticorpos eram negativos. Então, a gente poderia, sim, utilizar um método combinado para essa paciente. Agora a gente está diante de um quadro de insuficiência ovariana prematura, então o tratamento de primeira linha seria uma terapia hormonal. Muito recentemente, uma orientanda do Gustavo, a Júlia, publicou uma revisão sistemática falando do impacto da insuficiência ovariana, da terapia hormonal nas pacientes com insuficiência ovariana prematura na melhoria da densidade mineral óssea. Então isso contribui para a gente de maneira favorável à indicação dessa terapia hormonal. E aí a gente se pergunta, mas eu posso fazer TH numa paciente com lúpus? Muito recentemente também o professor José Maria publicou essa revisão sistemática mostrando que sim, é seguro utilizar a terapia hormonal em pacientes com lúpus, claro que levando em conta a via de administração. Então a gente vai pensar aí principalmente na utilização de estrogênio transdérmico, dá preferência para o estradiol em detrimento de outros métodos com estrogênio. Então isso ajuda a compor o quadro que a gente vai escolher para essa paciente com uma IOP, com lúpus, com necessidade contraceptiva também. E a hipertensão que ela tem? Quando a gente pensa na hipertensão, o estrogênio, ao passar pelo fígado, ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ele aumenta a aldosterona, aumenta o volume sistólico e débito cardíaco. Se ele aumenta a angiotensina, ele aumenta a resistência vascular periférica. Então, isso poderia agravar o quadro de hipertensão dessa paciente. Como que a Organização Mundial de Saúde coloca? Olha, se essa paciente estiver muito bem controlada, a hipertensão é categoria 3. Então, pense bem, se você precisar usar, a gente usa, mas quando ela está com hipertensão descontrolada, é categoria 4, ou se já tiver uma lesão vascular associada, é categoria 4. Então, aqui é o que eu tinha acabado de falar para vocês, o efeito do estrogênio modificando esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, agravando a hipertensão. Então, nesse caso 4, o que a gente tem? Uma paciente de 38 anos que tem IOP, que tem lúpus, hipertensa e com baixa massa óssea. O que eu posso oferecer de maneira mais segura, mais confortável para essa paciente? Separar.
eu posso usar o estrogênio por uma via e usar o progestagênio por outra via. Se eu preciso de anticoncepção, eu posso oferecer um DIU com levonorgestrel para ela, e para tratamento dos sintomas vasomotores e para conseguir manter essa massa óssea dela, eu preciso ofertar estrogênio por uma via segura. Então a gente utilizou o gel de estradiol transdérmico, começou aí com 1 miligrama, e colocou o DIU para proteção contra a gravidez e controle do endométrio também. E aí eu vou finalizar com esse último caso, uma paciente de 21 anos, que foi encaminhada pela dermatologia aqui no HC para fazer contracepção. Ela estava tratando uma hanseníase, tinha tido um eritema nodoso, estava em tratamento há 2 anos, já tinha feito uso de múltiplas medicações, atualmente estava usando a talidomida, amitriptilina, gabapentina e prednisona. Ela tinha acabado de menstruar, tinha tido a menarca aos 14 e começado a ter relação aos 15, nunca engravidou, usava condom meio bagunçado, usou pílula, já usou injetável trimestral, mas ela nunca aderiu muito bem a nenhum desses 2 métodos. Não tem antecedentes na família relevantes e ela bebe muito de vez em quando e é sedentária também. Só para ilustrar, eu trouxe aqui algumas imagens desse caso, né? Então, a paciente tem esse eritema nodoso leproso, é uma reação hansênica tipo 2, está associada ao próprio tratamento da hanseníase, ela estava hospitalizada, e aí a gente conversou com ela dentro daquele cenário para evitar que ela fosse de alta sem método anticoncepcional, se a gente já fizesse a intervenção durante a internação. E aí fez um aconselhamento contraceptivo estruturado lá na enfermaria para ela, e ela acabou escolhendo utilizar o implante subdérmico de etonogestrel. Ela tinha muito receio de usar um dispositivo intrauterino, mas a gente falou para ela, olha, a gente não tem certeza em relação à interação com essas múltiplas medicações, principalmente a talidomida. Então, para isso, a gente conversou com ela e propôs uma avaliação sequencial da função ovariana dela depois da inserção, como uma estratégia de documentação e até para dar respaldo científico. Foram feitas dosagens das gonadotrofinas, a gente vê que, como é de se esperar, o etonogestrel realmente inibiu a concentração sérica do LH, a progesterona sempre baixa, quer dizer que ela não está ovulando, ela não engravidou ao longo do processo inteiro, ela já completou os 3 anos de inserção do implante, essa paciente eu vi na época da preceptoria, então a gente já tem um segmento completo dela, que foi publicado também no começo desse ano, mostrando que é uma alternativa plausível, inclusive entra aí nos critérios para indicação do implante com etonogestrel às pacientes que estão usando talidomida. Então, eu deixo de mensagens finais aí, para a gente ter um pouquinho de tempo para a nossa discussão. Pensar sempre na oferta de métodos que sejam eficazes, métodos que sejam seguros, respeitando os critérios médicos de elegibilidade. Isso é muito importante. A gente deve batalhar por uma oferta ampla dos métodos contraceptivos, porque isso faz diferença na vida das pessoas, reduz gravidez não planejada, melhora as condições de saúde. Sempre pensar nos níveis de complexidade, então se eu estou numa UBS, eu posso fazer anticoncepção num serviço de atenção primária? Sem dúvida, mas casos muito elaborados, casos muito mais complicados, o ideal é fazer o acompanhamento num serviço terciário. Sempre individualizar, dividindo a responsabilidade com a paciente, porque afinal de contas o corpo é dela, a gente precisa respeitar o que pode acontecer com ela também. E aí eu deixo o agradecimento a algumas pessoas do time aí, do planejamento reprodutivo, e pessoas com quem a gente estabeleceu parceria nesses papers que foram publicados, gente daqui, gente de fora também. Eu fico à disposição para a gente conversar. Agradeço muito pela atenção de vocês e mais uma vez agradeço pelo convite. Parabéns, Edson, por uma excelente apresentação. Obrigado. 40 minutos, hein? Olha, Prometi. muito bom, realmente. 5 casos clínicos. E eu vou começar só fazendo uma pergunta, só para aí depois o professor Nilson é que vai conversar também bastante. Perfeito. Mas aquele caso do câncer de mama, ela era bem jovem, teve um câncer triplo negativo, e o câncer de intestino, até foi uma pergunta que o professor Nilson fez, ela foi operada e foi feito ressecção, mais algum tratamento? Foi feito ressecção mais quimioterapia. Mais quimioterapia. Essa resposta eu não tenho, eu não sei. O comprimento da ressecção eu não sei, mas provavelmente amplo, né? Se a gente for pensar em absorção de esteroide por via oral, você está pensando nisso? Eu acho que a ressecção tem 2 coisas, porque se ela for ampla, ela vai ser bastante desabsortiva. E a desabsortiva, a via oral não pode ser administrada. Perfeito. Se ela não for tão ampla,
talvez ela possa ser utilizada. Uhum. Né? Eu sei que é um triplo negativo. Triplo negativo não tem receptor, então entra uma série de coisas. Então, esse é um ponto. E qual o segmento? Se foi colo ou se for intestino delgado. Né? Esse é um outro aspecto que é muito importante para a decisão. Era cólon. Que é cólon eu sei. O tamanho da ressecção eu não tenho. Perfeito. Perguntas? José Maria, Gustavo. Ele perdeu. Vamos lá. Bom, parabéns. Melhor. Parabéns, Edson, excelente. Obrigado. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de ouvir casos reais com desafios reais que a gente enfrenta de vez em quando mesmo, né? Agora, eu tenho duas perguntas para você com relação à questão de uso de hormônio em paciente pós-câncer de mama. Uhum. Dessa questão de decisão compartilhada, você faz alguma coisa por escrito com essas pacientes? Então, esse é um ponto. E a outra coisa é assim, a sua paciente, ela entrou em amenorreia, então a gente sabe que o DIU de levonorgestrel, ele diminui, o que a gente pode prometer para a paciente é que ela vai diminuir a quantidade de sangramento, né? Mas eu queria saber especificamente nessa paciente sua se ela entrou em amenorreia. Ótimo. Então, não entrou em amenorreia. Ela ficou com um padrão de sangramento regular. Ela sangrava todo mês, só que com uma quantidade muito menor e conseguiu melhorar a hemoglobina. Então, isso para a gente foi considerado suficiente, foi satisfatório para ela. Ela estava muito feliz porque não estava naquele troca de absorvente a cada 2 horas, não teve mais extravasamento. Então, ela ficou bem, mas a amenorreia vai acontecer em mais ou menos 20% a 30% se a gente for ser muito preciso nessa aferição. Então, cada gotinha de sangue conta. Qualquer pequeno sangramento, pequena mancha já pode comprometer a definição de amenorreia. Então, a gente vê 20%, 30% é o que os estudos mostram, principalmente para quem tem sangramento uterino normal. Quem coloca para anticoncepção talvez consiga um pouquinho mais, mas para tratar sangramento não é muito mais do que isso, e são as casuísticas mais otimistas. Mas quando eu olho amenorreia, infrequente, regular, tudo junto, são métodos, são padrões que são considerados favoráveis, e aí a gente chega a 80% de padrão favorável de sangramento, que era o alvo para essa paciente. Em relação a fazer por escrito, talvez eu devesse. Essa paciente, a gente conversou, passou bastante tempo conversando, documentei no prontuário, mas não fiz nada de termo de consentimento por escrito, só deixei no prontuário tudo que a gente tinha conversado. Então, eu acabo trabalhando muito com essa ideia de registrar em prontuário com minúcia, com detalhe, e não necessariamente aplicar o termo de consentimento. Eu só vou dar e acho que o Nilson concorda com isso, porque quando a gente estava na Febrasgo, nós chegamos a fazer os termos de consentimento livre e esclarecido da Febrasgo. Lembra, né, Nilson? Nós começamos, o Nilson continuou, mas para alguns procedimentos, para cirúrgicos, sim. Sim. A gente ressalta muito a importância de escrever no prontuário. Tudo que você faz, escreve, documenta. Agora, imagine se você for para qualquer, em termos de planejamento familiar, planejamento reprodutivo, uma população como a nossa, ter que fazer termo de consentimento. Então, eu acho que o mais sensato é escrever tudo e pelo visto, eu acho que esse que é o tema inscrito, José Maria, Ruiz, em seguida do Ruiz, Pilace e Dani. Então, Edson, parabéns, sua aula foi didática, foi brilhante como sempre, então gostaria de dar os parabéns, tá? E gostaria só de fazer um comentário e uma pergunta para você. Primeiro comentário, que inclusive na terapia hormonal, na pós-menopausa, saiu um trabalho no Maturitas agora, do grupo espanhol, junto com o grupo italiano, a respeito da terapia hormonal nas mulheres triplo negativo. Uhum. Então, parece que está mudando um pouco esse conceito do câncer de mama, tá? Sim. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre IOP, né? Aqui nós estamos com residentes e tudo, e você utilizou o DIU com levonorgestrel e utilizou um transdérmico estrogênio, não sei, você fez uma associação. Exato. E aí, muitos podem perguntar, eu não poderia utilizar, talvez, um contraceptivo transdérmico ou anel vaginal? Então, eu queria que você comentasse se poderia ou não e quais são os motivos. Perfeito, muito bem lembrado, professor, muito obrigado pela pergunta também.
Quando a gente pensa em anel, quando a gente pensa em adesivo, são métodos que têm etinil e estradiol. Então, só aí a gente já começa a pensar o que seria preferencial. Usar o estradiol em vez de estrogênios sintéticos. E aí o etinil e estradiol tem um risco maior de complicação do ponto de vista de tromboembolismo, de agravamento da hipertensão. Então, por conta disso, a gente evita a utilização desses métodos, mesmo não sendo por via oral, o etinil e estradiol vai ter uma metabolização hepática e vai induzir esse aumento do sistema renina-angiotensina. Então, por conta disso, ele entraria aí como uma terceira linha de tratamento hormonal. Se eu pensasse só na IOP, sem os outros comemorativos daquela paciente, só na IOP, eu posso utilizar uma pílula? Sim, eu posso, se eu não tiver nada melhor para oferecer para essa paciente, e de preferência com uma dosagem de 30 microgramas, não 15 a 20, que isso não é suficiente para segurar o osso. Então, se você estiver num local onde não tem esses produtos mais diferenciados, um interiorzão do Brasil, você poderia eventualmente usar um etinil estradiol. Exato, como terceira linha, como a opção que a gente tem. De estradiol. Mas se não tiver não, nada, eu digo no contexto que eu não tiver estradiol, né? Oi? É. SUS não tem. Às vezes não tem não, Nilson. No Brasil... Não, então, essa é a pergunta. É. Então não usaria nenhum estrogênio. Seria terceira linha, seria se eu não tivesse. Tá. Se eu tiver estradiol, com certeza é melhor estradiol. Se eu não tiver, aí eu usaria a pílula de 30 de etinil estradiol. Nós realmente não temos esse leque como tem em alguns lugares aqui no Brasil, tem lugares que nós não temos nada. O próprio grupo da Unicamp, a professora Cristina Laguna, publica bastante com 30 de etinil estradiol na massa óssea de pacientes com IOP. Ela tem uma casuística ampla. Não com todos esses comemorativos, não. Para massa óssea. Para massa óssea. Perfeito. Eu falei com esses comemorativos. Não. Se você está num lugar onde não tem nada... Acho que é risco demais para a gente correr. Agravar o lúpus, a hipertensão, trombosite, que já é um pouco de ousadia demais até para a gente. E não usar, então. Acho que a gente teria que pensar em outras estratégias. Sim, tá bom. Professor Ruiz. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Edson, que satisfação assistir a sua apresentação. Obrigado. A gente acompanha você desde a época de acadêmico, né, desde a preceptoria, como você domina bem, né, e essa dinâmica dos casos melhor ainda. Então, assim, muito satisfeito, sabe? Muito feliz de ver o seu desempenho, o seu conhecimento, a profundidade com que você foi nessa sua exposição. Fantástico. Obrigado. Primeiro, para você, parabéns. Segundo é o seguinte, eu não gostei do que você apresentou. Calma. Eu amei o que você apresentou. É assim, em relação à questão do câncer de mama, triplo negativo, né, a gente tem muitas dúvidas. Mas, na verdade, o que tem que predominar é o que o paciente deseja frente ao balanço da agressividade. Né? Então, assim, uma paciente como essa, que tinha um sangramento muito importante, que você precisava fazer alguma coisa para parar o sangramento, o câncer de mama é secundário, percebe? O câncer de mama é secundário. Né? É a mesma coisa quando a gente fala em terapia hormonal para paciente que teve câncer de mama. Puxa, é assim, a qualidade de vida dela está no pé. Olha, não vou fazer porque by the book está totalmente contraindicado, então não vou fazer. Percebe? Não é assim. Né? Eu acho que a gente tem, na verdade, todo um corolário de exposição de trabalhos que fortalecem hoje, né, a nossa ação mais ativa nesse processo. Então, para você ter uma ideia, a primeira coisa que a gente faz numa mulher que tem um DIU medicado é remover esse DIU no diagnóstico do câncer de mama. Sabe, N trabalhos já mostraram, principalmente os finlandeses e dinamarqueses, que isso não é bom para paciente. Né? Aumenta o risco, né? Num potencial, numa porcentagem muito pequena, mas aumenta. E você vê, dependendo da situação, é ele a opção. Sim. Percebe? É ele a opção mesmo que tenha o câncer de mama. Mas para tudo isso, tem que ter domínio do conhecimento. Tem que conversar muito com a paciente. Tem que expor muito risco-benefício para essa paciente. Né? Porque, como você viu, é uma médica super bem informada, né? Que já veio com uma opinião mais ou menos bem formada e queria, na verdade, o seu endosso, né? Para falar, olha, preciso de alguém que tenha coragem para me ajudar né? A utilizar esse método. Claro, né? Porque ela deve ter passado por N profissionais mastologistas que disseram o que para ela? Nem pensar, porque by the book é nem pensar, percebe? Mas aí que está.
Você primeiro tem que entender o paciente. A doença é secundária, né? O Hipócrates falava, eu não quero conhecer a doença, eu quero conhecer o paciente, porque a mesma se manifesta de forma distinta em cada um de nós. Então, assim, parabéns pela sua exposição. Era só isso, meu querido. Obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Que tenhamos mais mastologistas que pensem parecido com o senhor. Professor Filassi. Microfone, Filassi. Assim, bom dia, pessoal, bom dia. Edson, excelente palestra. E, aliás, uma coisa que você fez aí, que é fazer uma palestra baseada em caso clínico, né? A gente guarda muito mais. Nós fizemos até uns anos atrás um simpósio que era baseado em casos clínicos, as pessoas... A gente aprende mais, né? Leva mais mensagem para casa. Essa paciente aí, você falou que não assinou tal, ela é médica, tudo, mas ela é jovem, ela tem um triplo negativo, ela tem a maior chance que tem de ter recidiva. Uhum. Certo? Sim. E com quimioterapia, a paciente jovem, ela tem menos chance de entrar em amenorreia. Então, ela volta a ovular, ela tem mais chance de engravidar, inclusive. Então, assim, o problema é que se ela tem uma recidiva, que ela tem chance grande de ter recidiva, com ou sem o DIU, para provar que não foi o DIU vai ser difícil, porque existe estudo, tanto que o Ruiz falou, da Finlândia, da Alemanha, mas também a reposição hormonal em pacientes pós-câncer de mama aumentou mesmo nos triplo negativos, né? Então, assim, quando a paciente tem receptor positivo e é jovem e vai continuar a hormonioterapia, se faz um bloqueio com análogo e ela entra em amenorreia. E o sangramento é muito mais urgente do que uma recidiva de câncer. Então, no teu caso aí, eu proporia um bloqueio, um análogo. Aí eu diminuo a chance para o sangramento, provavelmente. Pode até pôr esse DIU, esperar um pouco e usar o análogo até parar o sangramento. E depois, obviamente, você está respaldado, porque se ela tiver recidiva, não foi isso mesmo, porque inclusive você diminuiu a carga hormonal. O que você acha disso? Ótimo, obrigado, professor Filassi. É uma ideia interessante, pensando em tratamento clínico de sangramento uterino normal, usar uma agonista do GNRH, só que mais de 6 meses de uso do agonista, em alguma instância, vai repercutir no osso dela. Então, isso também é ponderado, e a própria sintomatologia vasomotora que poderia acompanhar. De fato, o que o senhor colocou de, se ela tiver uma recidiva, isso pode deixar dúvida na gente, foi o DIU ou não foi. E, assim, a gente faz 2 anos que está acompanhando essa paciente, ela teve um novo B4 no meio do acompanhamento, e a gente teve essa conversa, né? E ela estava muito assim, se foi para ser, será, vamos atrás, vamos investigar, biopsiou e não era. Então, isso deu mais tranquilidade. Mas a gente estava preparado, inclusive, para essa possibilidade acontecer. Foram consultas bem longas, conversando, é aquela história. Foi individualização, porque eu tinha muita flexibilidade no tempo de consulta com ela e deu para fazer um aconselhamento mais consistente. Viu, Edson? O análogo em paciente com receptor se usa por 2, 3 anos, até mais, né? Então, não teria problema, não. E uma outra coisa que você falou, eu até esqueci o que era, mas... Como um global. Sim. Essa paciente aí, por exemplo, ela vai querer engravidar. Ela tem mutação. Nós que não conhecemos qual que é. Com certeza ela tem. Então, assim, é bom, é que a mesma história do BRCA1, fala para ela engravida logo, né? E a gente toma outras providências. É isso. Eu acho que é um conselho. Você usa o análogo, vou parar de sangrar, para o análogo, induz a ovulação dela e faz ela engravidar e depois resolve a outra parte. Porque senão não adianta nada ela ficar tendo um câncer atrás do outro aí. E não realizar o que ela mais quer, né? Que é ter um filho também. Muito bom, então. Vamos mudar agora. Esse caso a gente já discutiu bastante. Dani Eisenberg, por favor. Vou perguntar
Eu ia falar desse caso também. Esse também? Não. Eu ia falar o outro lado. Eu ia falar assim, Oi? é uma paciente jovem que já fez quimioterapia uma vez, que tem chance de ter recidiva. Se foi oferecido para ela congelamento de óvulo, congelamento de embrião. E uma segunda pergunta na mesma linha. Isso é importante. Qual que é a sobrevida dessas pacientes? Porque falou que ela queria engravidar dali a 5, 6 anos. Mas eles costumam viver quantos anos? Ela vai estar viva dali a 5, 6 anos? Então, em relação a esse caso, mais da parte da reprodução humana. E uma dúvida geral, que não é desse caso, mas que você colocou no primeiro caso, em relação ao uso de DIU, seja medicado ou não medicado, principalmente em adolescentes no âmbito do SUS. Como fazer o controle ultrassonográfico, sendo que a gente tem dificuldade no SUS em fazer uma ultrassonografia, quanto mais você fazer ultrassonografias para checar a posição, e principalmente em adolescentes que costumam ter vários parceiros. Parabéns para você e para o grupo, não só pela apresentação, mas pelos trabalhos publicados. Muito obrigado, Dani. Então, essa paciente, ela já chegou com as 2 químios feitas quando eu encontrei a primeira vez. Não foi oferecido para ela preservação de fertilidade. É um ponto que a gente conversou depois que tudo já tinha acontecido. Ela pensou, se for para ser, será, se não for, não quis, né? Deus não quis, a entidade religiosa na qual ela acredita não quis, mas eu concordo plenamente com você. Ela precisava ter sido aconselhada porque ela teve 2 exposições importantes, né? Ela tratou a mama aos 22 e o intestino aos 24. Então, foram múltiplas sessões de quimioterapia que poderiam ter lesão gonadotóxica. Eu perguntei se ela tinha congelado o óvulo. Não tinha, ninguém nunca tinha tocado no assunto. E vejam que ela era médica, esclarecida. Na época, ela era estudante, mas esclarecida, tinha condição de fazer essa preservação e acabou não fazendo por falta de aconselhamento mesmo, mas hoje ela está mais tranquila com essa questão da maternidade. A sobrevida, talvez eu deixe os mastologistas responderem, professor Ruiz, professor Pilassi podem falar, e aí eu vou comentar só a questão do DIU. O segmento ultrassonográfico pós-inserção, ele não é obrigatório para colocação de DIU. Então, se disser assim, eu consigo colocar DIU na UBS toda semana, mas eu não tenho ultrassom. Ótimo, ponha DIU e faça acompanhamento clínico. Se eu faço o acompanhamento clínico, examinei a paciente, o fio do DIU está do tamanho que eu deixei, o padrão de sangramento dela está favorável, isso é suficiente. Agora, o fio sumiu, o fio ficou longo, ou ela estava em amenorreia ou sangrando regular e mudou esse padrão de sangramento, aí eu preciso fazer um esforço maior, selecionar a ultrassonografia para quem realmente vai precisar. Se disser assim, eu estou com ultrassom no consultório, consigo colocar ali e checar, é outro cenário. São Brasis diferentes que a gente está trabalhando, né? Mas nesse cenário nosso de saúde pública, é muito importante a gente deixar essa mensagem clara, de que eu não preciso de ultrassom como pré-requisito para colocar DIU, nem antes, nem no segmento. Tá bom? Sim, a gente escreveu alguns capítulos, né, doutor Alcione, sobre anticoncepção para as adolescentes com as diferentes condições clínicas, e o fato de elas terem uma multiplicidade de parcerias sexuais não significa que ela vá ter infecção pélvica, e a colocação do DIU por si só não vai aumentar esse risco de maneira expressiva. A gente tem menos de uma infecção a cada 1000 inserções de DIU. Então, esse aumento ele é muito discreto. O que a gente costuma fazer aqui especificamente? A gente tem a oportunidade de colher clamídia. Então, a gente faz a coleta da clamídia, mas já insere o DIU para não perder a oportunidade daquela paciente engravidar enquanto está esperando esse resultado. Otimiza o rastreamento de IST junto com o planejamento contraceptivo. Tá bom? Vou pedir para o Luiz, mas bem objetivo, Luiz. Bem... Claro. Obrigado. É assim, primeiro, a questão da idade e mortalidade depende do tipo de reproduzibilidade que ela tem. Já mudou. Completamente o prognóstico. Se ela respondeu mal, o prognóstico é um legal nessa sua pergunta, que é o seguinte: os 2 primeiros anos no triplo negativo são os anos mais importantes de segmento, onde a grande maioria das recidivas acaba acontecendo. Por isso que a gente espera para adotar essa metodologia, no mínimo depois desse tempo, para ter certeza consistentemente de todo esse processo como um todo. Os 5 anos, que é a regra em si, também você pode ter, mas os 2 primeiros no triplo negativo são mais importantes. Obrigado, viu? Elza, o microfone está chegando. Espera um pouquinho. Parabéns, viu?
E parabéns ao professor por ter escolhido esse tema com o Edson. Obrigado. O Edson, esse caso dessa paciente que o professor falou, já conversamos bastante do câncer de mama, vamos supor que ela tivesse coletado os óvulos. Se ela morrer, o que acontece com os óvulos da paciente? Eu recentemente tive um caso de uma paciente que morava em outro país, 31 anos, e faleceu por câncer de colo do útero. Ela tinha coletado os óvulos e agora que morreu, quando a mãe quis procurar um útero de aluguel, eles disseram que morreu e não teria a família direito aos óvulos. Então, queria saber como é que é aqui. Talvez acho que o Dani seja a melhor pessoa para responder isso, né? Microfone, Dani, por favor. Em relação, hoje em dia, nas clínicas de reprodução humana, quando a pessoa vai congelar os óvulos, o casal já determina, ou óvulos ou embriões, qual o destino em caso de separação, qual o destino em caso de falecimento, e se não está expressamente colocado, seja num documento nas clínicas de reprodução humana, seja num testamento, você não consegue utilizar nem os gametas e nem embriões. Isso de acordo com a norma do Conselho Federal de Medicina, é isso, Dani? Sim, tem uma norma técnica que orienta. E você disse que... nos centros de reprodução. Sim, mas... isso não tem uma força de lei, porque é uma norma técnica do Conselho Federal de Medicina. É só isso para esclarecer. Então, a recomendação, as clínicas devem seguir essa recomendação do Conselho Federal de Medicina. Correto. Porque a gente sabe que tem clínica que faz uma coisa, tem clínica que faz outra. Perfeito. Mas pode fazer descarte? Descarte. Isso foi uma polêmica, saiu uma nova norma esse ano, uma nova resolução do Conselho Federal, ficou em aberto, porque até a norma do ano passado precisava de autorização judicial para descarte. Esse ano não colocaram se precisava de autorização judicial ou não. Ficou em aberto, não está ainda pacificado esse tema, então isso muda, às vezes, a conduta de clínica para clínica, se depois de 3 anos de congelamento, se precisa da autorização judicial ou não para o descarte, mas ele é permitido. Tá bom. Professor Nilson Mello. Bem, primeiro, eu queria te parabenizar. Né? Você é uma pessoa fora da curva pelo conhecimento, pelo estudo, pelo bom senso, pela inteligência emocional que você tem. Foi fantástico. Muito obrigado. Como eu brinco, queria parabenizar o Ruiz, né, pelas palavras, mas faço minhas palavras dele, só mudo a forma. A sua apresentação não foi ótima. Tem que piorar muito para ser ótimo. Fantástica. O que já é esperado de você. Só como sugestão, você apresentou 5 casos fantásticos. Talvez apresentar 2 de cada vez, ou no máximo 3, porque é muito rico. E gostei muito da discussão. E queria também comentar na linha que o Zé Maria colocou. Se o triplo, no receptor estrogênio positivo, não pode usar estrogênio. E no triplo negativo? É a pergunta. Se é questão receptor, poderia usar. A Papadopoulos, no MD Anderson, fez um trabalho na década de 90 mostrando que ela era casuística pequena, eram acho que 17 casos, e mostrou que não teria problema, que vai de encontro. Eu acho que os critérios de elegibilidade, eles andam a reboque, eles andam atrasados. Está sendo atualizado, sairá o ano que vem, o novo da Organização Mundial de Saúde. Mas eu não concordo com determinadas coisas. Ele não tem valor nenhum, a minha opinião. Porque o valor de especialista não tem... opinião de especialista não tem valor. Pelo seguinte, boa parte das coisas são baseadas em quê? No etinilestradiol. É diferente. Então, por exemplo, um exemplo de coisa que nenhum dos 4 critérios. CDC de Atlanta, do Royal College da Grã-Bretanha, o da OMS e o da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Canadá. Ela não contempla o seguinte. Então, numa mulher, você não pode dar o anticoncepcional com estrogênio natural. Isso vai acontecer com estetrol.
Até que ele prove daqui 10 anos que ele não aumenta tromboembolismo, ele não poderá ser dado. Mas você permite a reposição hormonal. Qual é a dose do estradiol para a reposição hormonal? 1 a 2 miligramas por via oral. Qual é a dose do anticoncepcional com 17 beta-estradiol? Nomes comerciais, Estesa, Easy. É 1,5. Qual é o progestagênio para reposição hormonal que nós usamos aqui no passado e hoje não tem, mas na França se utiliza muito? Acetato de nomegestrol. Então, aqui na anticoncepção eu não posso, mas a hora que ela entra em menopausa eu posso. Sim. Então, são os critérios muito interessantes. O Luciano tem uma aula muito interessante sobre isso, mostrando as incongruências, porque quem faz a área da anticoncepção em todos são especialistas em anticoncepção, não são especialistas em terapêutica hormonal. Por isso que eu gostei da colocação do Zé Maria, né? Então, são incongruências. A outra coisa também que não se fala é do choice, né? Não entrava a questão do dinheiro, mas a hora que você oferece graciosamente para ela permanecer com o método, um método que nos Estados Unidos custa $2.000, que é o DIU de levonorgestrel. A hora que você oferece para ela graciosamente, desculpa, se me oferecer um carro para eu entrar numa coisa, ou oferecer uma bicicleta, ou a Brasília do Mamonas Assassino, eu vou para aquele mais caro, né? Então você tem uma coisa. Também não podemos esquecer que a Merck Sharp & Dohme e a Bayer deram $10 milhões para a Figo, né, e o Haru Kumaran, que levou esse projeto à frente. Então, existe uma coisa. E não esquecer uma outra coisa que se chama isso, que é o celular. Então, o esquecimento é uma coisa do passado, né? Se você pegar os métodos anticoncepcionais, anticoncepcional hormonal, combinado oral, por exemplo, o Yasflex, o aplicativo começa a avisar, você está 1 hora atrasado, você está 2 horas atrasado, você está 5 horas atrasado. Então, ele te lembra. Então, isso é uma coisa do passado, porque mesmo a população mais simples, boa parte dela, acaba tendo Então, essa questão do esquecimento, ela reduz muito. Com certeza. Né? E a gente não está levando em consideração. Então, eu acho que a gente deveria fazer um estudo aqui sobre isso, porque daqui a pouco um americano vai publicar, ou principalmente um europeu, e aí que nós vamos, puxa, nós tínhamos isso e não fizemos. Então, eu acho que isso muda a coisa. Eu acho que é muito importante, com o celular, muda a questão do esquecimento. E uma coisa que você colocou muito bem, paciente lúpica, né? Paciente utilizando corticoide. Essa mulher é de alto risco para fratura óssea. Essa de 21 anos com câncer de mama. Ela ainda não formou a massa óssea ideal. Até os 20 anos é 90%, aos 30 anos é 100%. Então, ela vai ficar com 1 quinhão a menos de massa óssea. E como ela é magra, eu não sei se a estatura dela for baixa, ela já por si só, pelo biotipo, seria de alto risco. Então, afora todas as doenças dela, ela vai ter um risco muito maior de fratura. Lembrar que uma fratura de colo de fêmur é 20% de mortalidade em 12 meses. Né? A gente não pode esquecer isso. Foi muito bem colocada pelo Ruiz e também pelo Filassi, a questão que nós temos é a paciente, nós tratamos é a paciente. Sim. Né? Então, acho que isso é muito importante. E no caso dessa paciente, ela tem uma síndrome, gente. Né? E é uma, desculpa falar, mas é uma, termos que a gente não pode falar, mas é uma azarada danada. Câncer de mama triplo negativo, o pior. Câncer do cólon. Ainda o macroadenoma hipofisário, quer dizer, tudo está acontecendo com ela, né? Essa mulher tem uma síndrome, eu não tenho dúvida. E 21 anos, não é isso? 28. 28 anos, desculpa. Agora, começou com 22, 21, foi. 22. Então, mas parabéns. Casos riquíssimos. Eu acho que esses 5 casos dão um curso de um dia que você extrapola toda a anticoncepção com esses 5 casos. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Excelente. A única coisa da qual eu vou discordar é de que a sua opinião não tem valor. Ela tem muitíssimo valor e a gente aprecia bastante. Obrigado. E, montar o projeto, né? Pois é, eu acho que esse é um belíssimo projeto. Então, para encerrar,
Professor Laudelino, por favor, o aniversariante da semana, então. Porque aí, senão vai ter que... Professor Laudelino, por favor, suas considerações. Muito obrigado, professor Baracá. Muitíssimo obrigado. Vou ter que repetir, porque eu não posso deixar de falar dessa palestra excelente desse jovem Edson aí, que fez essa apresentação de casos clínicos, já conhecida, mas ele fez de uma maneira sensacional, muito boa, e fala muito bem, né? Que oratória boa. Continue Obrigado. Assim. Eu queria aproveitar, então, sua experiência, seus conhecimentos atuais, né, que os antigos eu tenho, viu, Edson? O Ambulatório de Planejamento Familiar fui eu que fundei em 1967. Que legal. E tivemos a visita aí do John Rock, que era um médico católico, você lembra, um dos 3 pais da pílula, né? Uhum. E do Tenrei Ota, o japonês que também colocava DIU. Lá no Japão ele esteve aí no nosso ambulatório. Mas essas coisas atuais, modernas, que a experiência, que os estudos mostram, realmente você está atualizado, e é para isso que eu quero fazer algumas perguntas para você. A primeira é o seguinte: progestagênio por via sistêmica, nós temos a acetato e medroxiprogesterona, que é antigo, lá de 1970 ou antes até. E o implante. Você faz diferença entre um e outro? Você prefere um ou outro? O implante tem esse procedimento no ambulatório, é um procedimento médico. E o acetato e medroxiprogesterona, ela pode tomar numa farmácia em qualquer canto aí do Brasil. É a primeira pergunta. A outra é também uma pergunta minha. Esse primeiro caso, uma paciente com HIV de 41 anos, você achou a melhor opção um DIU. Poderia ser oferecido para ela uma esterectomia? 41 anos, HIV, não quer ter mais filhos. Né? E outra pergunta, que essa também eu não sei. HIV medicada com antirretrovirais, ela mesmo assim transmite? Ótimo. Seria bom, seria necessário usar um condom? É isso. Muito obrigado, meus parabéns. Muito obrigado pelas considerações e pelas excelentes perguntas. Em relação à diferença dos progestagênios, o injetável trimestral e o implante subdérmico, embora ambos sejam sistêmicos e tenham mecanismos de ação de bloqueio ovulatório, existe sim diferença entre eles, porque a medroxiprogesterona vai ter alguns outros efeitos, então pensando principalmente aí nesse efeito glicocorticoide residual, que pode piorar o perfil de lipoproteínas, pode ter uma repercussão óssea importante. Isso acaba fazendo com que a gente pense com mais carinho, não é que não possa usar, é claro que a gente usa bastante em cenários em que a gente não tem acesso a todos os métodos, mas diferente dela, o implante subdérmico, ele não é capaz de bloquear a produção estrogênica, ele preserva a massa óssea, então esse é um ponto que fala a favor dele. E o segundo são os dados do próprio Choice, né? Então, as ressalvas à parte da questão do financiamento, mas a gente vê que a continuidade em 1 ou 2 anos com o implante versus a medroxiprogesterona foi praticamente o dobro para quem estava usando o implante do que para quem estava usando uma injeção de 3 em 3 meses. Então, é claro, depende da adesão, é mais fácil de abandonar, diferente de eu ter que voltar no consultório para uma pessoa retirar o método. Então, ao final de 1 ano, a gente tem mais ou menos 80% de continuidade, ao final de 2 anos, 70% de continuidade, enquanto quando a gente olha para o injetável trimestral, mais de 50% abandonou ao final de 2 anos. Então, é diferente, é discrepante. Então, por conta disso, quando possível e quando é a escolha da paciente, a gente dá prioridade para ele. A segunda pergunta, o senhor me falou da paciente que tem 41 anos, com sangramento e vendo com HIV. Essa paciente, ela poderia ser candidata a uma esterectomia? Poderia, sim. Ela tem sangramento uterino normal. Geralmente, a gente tende a indicar mais intervenção cirúrgica para aquelas que são refratárias ao tratamento clínico. E essa aconteceu num cenário muito particular, que foi o início da pandemia de Covid-19, em que todas as cirurgias eletivas tinham sido suspensas ou estavam mais difíceis de acontecer. Então, a gente acabou priorizando esse tratamento clínico para ela, até para diminuir a morbidade e otimizar para conseguir atingir o resultado com mais brevidade. Em relação à questão de ela ser indetectável, a gente tem diferentes estudos, a gente tem o Partner, a gente tem o HPTN 052, o Opposites Attract, todos eles são muito consistentes em dizer que quem vive com carga viral indetectável não transmite o HIV. Então, ela poderia ter relação sexual sem preservativo, sem aumentar o risco de transmissão de HIV para ninguém,
e isso é bastante empoderador. A gente vê que muitas vezes, ela inclusive foi uma delas, mas muitas pacientes, elas deixam de se relacionar e elas usam essa expressão: eu não quero prejudicar ninguém. Então elas param de ter algo que é absolutamente saudável, que é o exercício da sexualidade, por conta desse receio. Quando a gente dá essa informação, isso devolve autonomia para ela e ela se sentiu confiante, tanto que ela voltou a ter um relacionamento. Então a gente pode ficar bastante tranquilo de dizer: indetectável é igual a intransmissível. A gente sempre orienta o uso do condom pensando nela, para proteção contra outras ISTs, mas não em relação à transmissão do HIV. Ok. Satisfeito, professor? Perfeitamente. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado. Então, encerrando, cumprimentando mais uma vez o Edson, Obrigado. Parabenizando. E esperando que ele continue sempre assim, crescendo bastante, viu, Edson? Tenham bons mestres, Um bom dia, um bom restante de semana. Obrigado, Aquele abraço. gente.